www.ipisertanopolis.com.br. Nós estamos inaugurando o nosso site a partir de amanhã, então hoje nós já estamos fazendo a liberação e você vai poder entrar ipisertanopolis.com.br. Lá você tem acesso às ministrações que estão sendo gravadas nesse culto, você tem acesso aos áudios das ministrações, a textos escritos, às programações, fotos, e você tem acesso às informações, a forma de contribuir na igreja, muitas coisas estão lá. Eu queria convidar você a fazer o acesso no nosso site ipisertanopolis.com.br. Aliás, todas as nossas celebrações de terça e domingo, elas são transmitidas ao vivo pelo YouTube. Então, se você tem seu WhatsApp à disposição e quiser falar para alguém assistir esse culto que não pôde vir, você pode enviar uma mensagem para ele, diga: entra no YouTube e entra lá, Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, e lá você vai ter o link ao vivo. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo ao vivo. Geralmente nós temos um bom grupo de pessoas que nos assistem longe da cidade, ou às vezes por algum motivo não puderam estar presentes, mas que legal, você pode inclusive chamar alguém para assistir agora a nossa celebração pela internet, tá bom? Então visite o nosso site, participe, e a gente vai colocar esse site a movimentar e colocar muitas novidades para você lá também. Próximo aviso: nós estamos agora chegando ao mês de agosto e vamos começar um novo tema. Hoje encerraremos o tema Igreja Viva, Viva a Igreja. E a partir de domingo que vem nós vamos falar sobre o tema família. E o tema do mês de agosto ficou bem fácil de memorizar: família, agosto de Deus. Família, agosto de Deus. Então no mês de agosto nós vamos trabalhar o tema família, agosto de Deus. Como Deus quer a família, qual é o projeto de Deus para a família, quais os sonhos de Deus para a família. Eu queria que você viesse com a sua família, viesse com seus filhos, que nós vamos abordar esse assunto durante todo o mês de agosto, o mês da família. Inclusive a comunidade católica faz geralmente uma campanha nesse mês da família, e nós queremos nos unir a eles também, porque nós estamos lutando em prol de um bem comum, que é a família. A família está sendo destruída, dilacerada, e a gente quer aproveitar o mês de agosto, unir os nossos esforços e lutar pelas famílias sertanopolenses. Se Deus quiser, nós vamos ver restauração, transformação na vida das famílias aqui de Sertanópolis. Outro aviso: sexta-feira nós temos uma vigília especial aqui, saída às 21 horas daqui do templo. Você já sabe como funciona. Você que quer participar de uma vigília conosco, nós saímos às 21 horas daqui do templo, em ponto, e nós vamos para um lugar, um espaço de oração, onde nós temos um tempo para buscar o Senhor e ficarmos em maior intimidade com Ele e com o Espírito Santo. Então, se você quiser participar, basta comparecer aqui conosco, aqui na saída do templo mesmo, às 21 horas, nessa próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. Tem mais aviso? Sim. Todo primeiro sábado do mês, relógio de oração, e nós estamos fazendo nas casas. Você que já deu o seu nome para a dona Cleusa, você que tem o seu horário específico, não esqueça, é esse sábado, das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia, nós temos o nosso relógio de oração, 24 horas de oração e intercessão pela igreja. Próximo aviso? Isso aqui é importante. Atenção, você da melhor idade. Melhor idade é aquela idade que já ficou tudo melhor, ficou tudo mais gostoso, mais bonito. Então você está convidada e convidado a procurar a Joseli, a Evelyn. Elas estarão ao final, lá no nosso balcão, e dar o seu nome, porque quinta-feira vai ter um passeio muito especial para vocês, no Planetário de Londrina. Então foi uma ação, já comemorando o aniversário do Fruto Maduro. Fruto Maduro é um ministério que trabalha com as pessoas idosas da nossa igreja. E se você está na melhor idade e quer participar, basta dar o seu nome e o seu telefone. Nós entraremos em contato para planejar essa viagem com você nessa próxima quinta-feira, quarta-feira, dia 4/8. Eu acredito que é quinta mesmo, ali está errado, né? Isso. É quinta-feira, dia 4/8 mesmo, ali está com a dia da semana equivocado, tá bom? Então dê o seu nome no final dessa celebração. Mais uma coisa importante: hoje nós estamos encerrando o nosso projeto de jejum e oração. Nós fizemos 21 dias de jejum e oração. Começamos no dia 10 de julho, vocês se lembram disso? Nós fizemos um propósito. Algumas pessoas tiraram café da manhã, outros tiraram carne vermelha, outros tiraram doce, outros tiraram aquelas coisas que faziam necessidade, faziam falta para elas, e elas tiraram para consagrar ao Senhor um tempo de jejum e um tempo de oração. E hoje nós estamos encerrando.
Tem gente que já está planejando o churrasco depois do culto. Teve uma pessoa que falou para mim: pastor, posso deixar a churrasqueira acesa? Falei: pode, a gente vai encerrar no culto, orar ao Senhor e depois pode comer a carne vermelha de novo. Então nós vamos essa noite encerrar o nosso propósito de jejum e de oração. Então eu quero que você, que se fez esse propósito de jejuar e orar durante 21 dias, para que Deus nos desse um dia maravilhoso como estamos tendo hoje, eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Você que fez o propósito, 21 dias de jejum e oração, fique em pé, nós vamos orar. Eu quero pedir para o presbítero Luiz Carlos vir aqui à frente. Ele vai fazer essa oração, agradecendo a Deus por todos os irmãos e irmãs que se comprometeram em orar durante esses 21 dias de jejum e oração. Pai Santo, na Tua presença nós estamos, Senhor. Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que esteve conosco, Pai, nesse propósito que nós tomamos, ó Pai, a igreja, ó Pai, de estarmos orando, jejuando durante esses 21 dias, Pai. E hoje, nós, durante esse culto, ao encerrar esse culto, nós entregamos esse jejum, esta oração. Muito obrigado, Senhor, porque cremos, Senhor, que o Senhor ouviu o clamor da Tua igreja. Muito obrigado. Continue abençoando a cada um, continue abençoando a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a Deus, pode se sentar, agradeço a Deus pela sua disposição em participar conosco. E esse último aviso aí, hoje é dia 31 de julho, é um dia especial para a nossa denominação. Nós somos Igreja Presbiteriana Independente. E a Igreja Presbiteriana Independente no Brasil, ela tem 113 anos de idade e ela completa hoje o seu aniversário. Então nós vamos orar pela nossa denominação, que já é centenária, né? E a gente quer agradecer a Deus, porque Deus tem sustentado. Inclusive a nossa denominação local faz aniversário agora em setembro, dia 9 de setembro, ela completará 83 anos de idade. Olha só quanto tempo nossa igreja já está na cidade e quanto tempo nossa igreja já está no Brasil. Então é um motivo de alegria a gente poder celebrar a Deus pela nossa denominação. Então quero convidar o presbítero Obadias que vem aqui fazer essa oração. Quero convidar vocês a se colocarem em pé um minutinho, por favor. Nós vamos orar pela nossa denominação, agradecer a Deus pela nossa igreja e pedir que Deus esteja abençoando e sustentando essa causa. Pai, no nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, Senhor. E há 113 anos o Senhor levantou homens para estar, Senhor, à frente dessa obra. E 30 anos após, ela esteve começando aqui na nossa cidade, Senhor. Nós Te louvamos porque em todo esse tempo, a Tua mão forte, o Teu braço forte esteve com cada um, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada jovem. E no nome de Jesus, Senhor, que realmente a cada instante o Senhor possa estar nos ungindo cada vez mais com a presença do Teu Espírito. Que realmente possamos ter momentos de intimidade com o Senhor e assim avançar, Senhor. E que realmente o Teu reino possa crescer na face da terra através das nossas vidas, do nosso caminhar, do nosso falar, do nosso levantar, do nosso deitar, Senhor. No nome de Jesus, Pai, sê conosco, Senhor, sê com este povo, sê com realmente todo o nosso povo espalhado neste Brasil e mundo afora já, Senhor. No nome de Jesus, Pai, aqui eu oro, agradecido por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda o Senhor fará nas nossas vidas até que o Senhor venha, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar mais uma vez, por favor. Nós vamos agora iniciar nossa recepção de novos membros. É uma alegria muito grande a gente poder receber essas pessoas que participarão conosco agora ativamente da nossa comunidade. O que muda quando uma pessoa ela sai da condição de frequentador de uma igreja para se tornar um novo membro? O que muda é o seu compromisso, sua responsabilidade para com a igreja local e o vínculo de pastoreio que essa pessoa passa a ter e desfrutar. Então, ela tem direitos, mas ela também tem deveres. São dois deveres fundamentais dessas pessoas que estarão agora sendo recebidas como membros da nossa igreja. Primeiro, elas têm o dever de sustentar a igreja moralmente, através do seu testemunho, da sua vida e da sua consagração no altar de Deus. Segundo, ela tem o compromisso de sustentar a sua igreja financeiramente, através das suas contribuições e dos seus atos de generosidade. E ela tem agora o direito de ser pastoreada, de ser cuidada, de ser atendida pelos pastores da igreja, pelos presbíteros que estão aqui e pela comunidade. Então, quando a pessoa ela decide sair da condição de frequentador para se tornar um membro, ela passa a desfrutar também dos benefícios de ser comunidade, de ter nome, de ter identidade no meio do corpo de Cristo e de passar a desfrutar desse privilégio de estar uns
com os outros aqui nesse lugar também. Essas pessoas que entrarão aqui estiveram conosco durante 10 semanas. 10 semanas nós estivemos ministrando por tempo de 2 horas, falando a respeito de doutrinas, falando a respeito da igreja, fazendo esclarecimentos de dúvidas e orientando a respeito do que significa ser membro. Então, depois de 10 aulas, depois de 20 horas de aulas, eles já estão prontos agora para começar a sua caminhada conosco aqui nessa comunidade. O que nós vamos fazer agora? Vamos receber essas pessoas com muita alegria, e eu gostaria que você estivesse aí em reverência, mas também num motivo de alegria, para que a gente pudesse participar de tudo isso. Eu passo a chamar os nossos irmãos que vão fazer a sua pública profissão de fé. Então, em primeiro lugar, gostaria de convidar que viesse a Ana Júlia Santos Dancini, que viesse aqui à frente e se posicionasse em pé aqui à frente para a gente poder fazer a profissão de fé. Quem também vai fazer a sua pública profissão de fé é o João Francisco Almeida Torres. A sua irmã Maria Fernanda Almeida Torres. Também convidamos o Jonas Lucas Durão. E o nosso irmão Marlon Nascimento Scarpim, que vem à frente. Por que esses irmãos estão aqui fazendo a pública profissão de fé? Porque em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, que se com a tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. O que eles estão fazendo aqui é confirmando um ato que os pais deles fizeram quando eles ainda eram crianças. Nós aqui batizamos crianças, mas nós não batizamos para o arrependimento, nós não batizamos para a salvação, nós batizamos como símbolo de entrada no corpo de Cristo. Lembrando que todo judeu participava da ceia do Senhor, todo judeu participava das festas de Israel, seja ele velho ou criança, fosse ele velho ou criança. E nós na nossa igreja acreditamos que as crianças têm acesso ao reino, que as crianças são aquelas que Jesus prometeu: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais são o reino de Deus. Nós batizamos as crianças aqui, não para arrependimento, mas para inseri-las no corpo de Cristo, para que elas possam desfrutar do privilégio também de ser comunidade. Esses que aqui estão à frente, eles fizeram o seu batismo quando criança. Seus pais assumiram a responsabilidade de educá-los no caminho do Senhor. E prova disso é que hoje, na idade da maturidade, eles estão confirmando o que os seus pais fizeram quando eles ainda eram crianças. Então, eu pergunto a cada um de vocês aqui nesse lugar: vocês creem que Jesus Cristo é o Senhor da vida de vocês e o Salvador da história de vocês? Sim? Vocês creem que o batismo que foi efetuado pela tutoria dos pais de vocês foi eficaz para que os trouxesse até esse momento, para vocês publicarem a sua fé? Vocês publicam a fé de vocês e professam a fé de vocês perante Deus e perante os homens, perante a igreja de Jesus Cristo, reunida aqui essa noite? Então, com muita alegria, eu digo que vocês agora passam de ser membros menores da igreja e se tornam membros maiores. Isso significa que vocês agora têm direitos de votar, vocês têm direito de participar ativamente das atividades e das questões da igreja, e também podem usar os benefícios, os privilégios e também os deveres para poderem fazer parte dessa comunidade. Que vocês agora possam ser abençoados, sejam bem-vindos, e aquilo que os seus pais fizeram por vocês quando ainda criança tem efeito, e vocês estão aqui hoje, fazem parte dessa comunidade tão maravilhosa, a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Eu vou pedir para o presbítero Elias fazer essa oração, agradecendo a Deus por essas pessoas que aqui estão publicando e professando a sua fé. Estenda a sua mão para cá, nós vamos abençoá-los. Pai, a palavra que nós temos nessa noite, Pai, é gratidão. Obrigado, Deus, essas pessoas que estão aqui, Pai, jovens, publicando a sua fé, Pai, em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, que nós cremos que o nome deles já estão no livro da vida, Pai. E, Pai, através desse exemplo, pessoas aqui que não tiveram experiência contigo ainda, possam sentir a Tua presença, Pai, para também um dia estar aqui, publicando a Tua fé. Muito obrigado, Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Amém.
E agora nós vamos receber os nossos irmãos por batismo e profissão de fé. Esse nós recebemos por profissão de fé porque já foram batizados quando crianças. E agora nós vamos receber os nossos irmãos que vão passar pelo batismo e profissão de fé, tudo de uma vez só. Por quê? Porque esses já são adultos, não foram batizados quando crianças e serão agora recebidos no corpo de Cristo através do batismo. Então, com muita alegria, eu quero convidar que venham à frente, se posicionem aqui nos bancos, nas fileiras que foram reservadas para eles, para que possam participar do batismo e profissão de fé. A Ana Carolina Ferreira de Resende, a Ana Clara Caetano Genari, o Matheus Caetano Genari, o Eliedson Rogério Genari, também mais uma família, a Andréia Bueno Olímpio e também seu marido Valmir Alves. A jovem Annelise Corine Tagliari. Mais uma família, a Angelita Aparecida dos Santos, o José Aparecido dos Santos. Também a jovem Ana Beatriz Moreira de Oliveira. Camila Ventura Bueno. Cosme Marques dos Santos. E uma família, mãe e filho, Denis Marques Rossi e Iraci Marques Banhos. Também convidamos a Tercília Ribeiro Bezerra que venha. E o seu netinho pode entrar junto também, que é o Otávio César de Souza. O Dirceu Martins Tristão. Elvis dos Santos e Rosângela Aparecida Gomes dos Santos, mais uma família que nós receberemos aqui essa noite. Também recebemos Glauco Rogério Gisleri, Jennifer Soares Batista, João Renato Lombardi dos Santos, Júlia Ribeiro Arantes, Maria Vitória Dias Celestino, Mateus Paulo Martins, Rafael Alves Martins, mãe e filha, mais uma família, Rosilene Andrade e Sofia Eni Martins. Também recebemos a Rosineide Aparecida de Souza, Sandra Regina Ferreira, Sônia Maria Zandomenegues Capim, e o Tiago Margonar.
Agora eu peço que todos vocês que se assentaram aqui se coloquem em pé, por favor. Só vocês estão aqui à frente. Esses aqui, irmãos e irmãs, serão recebidos pelo batismo. Jesus Cristo, ele nos deu uma instrução em Mateus capítulo de número 28, que nós deveríamos ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. Então nós acreditamos que através do batismo, eles estão selando um compromisso de andar com Jesus Cristo. O batismo não lava o pecado. O batismo é um sinal é um sinal externo de algo que aconteceu internamente. Essas pessoas reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e agora vão passar por um ato externo, o símbolo do batismo, onde nós usamos a água e usamos o critério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não misturamos outros elementos na água. Não existe sal, não existe óleo, porque Jesus diz para nós batizarmos com água. Nós não colocamos a intercessão de nenhum outro elemento nesse momento de batismo. Nós batizamos apenas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus nos disse e nos orientou a fazermos dessa maneira. A quantidade de água, nós, a Igreja Presbiteriana Independente, utilizamos o método de aspersão, que é a forma de você derramar a água sobre a fronte da pessoa que será batizada. Existem pelo menos outros dois métodos, e o mais conhecido é o imersão, que é onde a pessoa ela deita totalmente nas águas. Na Bíblia Sagrada nós vamos ter a orientação de todas as formas. Temos batismos que provavelmente foram por imersão e temos batismos que provavelmente foram por aspersão. Nossa igreja adota o por aspersão. Aceitamos os membros que são batizados por imersão sem dificuldade. Porém, o nosso batismo hoje será feito dessa maneira que nós apresentaremos a seguir. Vocês que estão aqui à frente, a pergunta para vocês, diante de Deus e diante da igreja aqui reunida, dos familiares, dos amigos, vocês reconhecem que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da vida de vocês, sim? Vocês reconhecem que Jesus os libertou do império das trevas e os trouxe para o reino do Filho do seu amor, sim? Vocês reconhecem que todo pecado e todo escrito de dívida contra vocês foi destruído e aniquilado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário? Vocês reconhecem que a salvação de vocês não vem por méritos, não vem por boas obras, não vem por práticas espirituais, mas que vem única e exclusivamente da fonte da cruz do Calvário, sim? Vocês se comprometem a fazer dessa igreja o lugar onde vocês vão ter comunhão, onde vocês vão ter vínculos de relacionamento, onde vocês terão direitos e deveres? E vocês se comprometem a amar esta igreja, a servir a essa igreja e a viver a plenitude do Evangelho nessa comunidade? Então nós ficamos felizes por poder receber vocês como membros da nossa igreja e vamos proceder com o batismo. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor aniquilou todo escrito de dívida que era contra nós, naquela cruz do Calvário. Fomos libertos, sarados e curados por Jesus Cristo nosso Senhor, que agora, ó Deus, faz parte da vida de cada um desses que aqui estão em pé à frente, que assumem a responsabilidade de fazer dessa igreja o lugar de serviço no Teu reino, e que assumem um compromisso de andar com Jesus em suas vidas e em suas famílias. Paizinho, abençoe esse ato que acontecerá agora, externo, simbólico, mas que, ó Deus, apresenta aquilo que aconteceu no coração, internamente. Abençoe e confirme esse batismo, que acontecerá em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem se assentar, por favor? Ana Carolina, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eli Edson, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. André, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valmir, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Elise, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelita, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José Aparecido, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Beatriz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Camila, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Cosme, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Denis, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iraci, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Otávio estava muito animado para ser batizado, vocês não têm ideia. E ele já demonstrou isso. Otávio, para mim é um grande prazer, um privilégio batizar você agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo à família da fé, tá bom? Tercílio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disseu, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Elvis, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosângela, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glauco, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Jennifer, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Renato, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Júlia, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Vitória, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rafael, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosilene, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosimeire, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sofia, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sandra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sônia, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Tiago, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que coisa linda que está acontecendo aqui, irmãos. A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Você imagina só, 32 na mesma noite. Está tendo uma boa festa lá em cima, em nome de Jesus, não é verdade? E vai ter mais festa ainda, porque agora eu quero chamar os membros que vão entrar por jurisdição. São membros que vieram de outras igrejas evangélicas, que não vão passar pelo batismo, mas que se tornarão membros dessa igreja juntamente conosco. A maioria deles vem de outras cidades, transferidos, e alguns deles vêm de comunidades locais que optaram por se identificar com a comunidade local e estão aqui conosco nesse momento. Quero convidar então que venha aqui à frente, se posicione em pé aqui à frente, o Antônio Divino da Silva, que está vindo aqui conosco. Azaf Geneton de Oliveira com a sua esposa Michele Fernanda Garcia Ribeiro. Também a Cíntia, juntamente com o seu marido, a Cíntia Silvestre Jesus da Rocha, com Wilson Fernandes da Rocha. Mais um casal que vem participar da nossa comunidade, Cirlinei Ferreira Martins, Everson Martins. Outra família que vai participar conosco, que infelizmente o marido não pôde estar em virtude de trabalho e viagem, mas que também será parte dessa comunidade. O marido é o Donizete Aparecido Ruto, mas queremos convidar a sua esposa e a sua filha, a Elizabeth Almeida Ruto e a filha Rosiane Almeida Mendonça, que serão parte da nossa comunidade também a partir de hoje. Uma pessoa que está retornando depois de um tempo, fora dos nossos arraiais, é a dona Elisa Barbieri, e convidamos ela para vir aqui à frente. A Evelyn Martins Rútica, e um casal que veio para trabalhar conosco aqui na nossa comunidade. Ele é ministro de música da nossa igreja, o Renato Nunes de Assis e a Flávia Lande Nunes de Assis. Isabela Maria Santa Rosa, Jussara Maria Favoreto, Márcia Regina Bafa Claveiro com seu marido Márcio Rodrigues dos Santos, Márcio Ventura, o Marco Antônio Casagrande, que está no sacrifício ali, uma lesão no joelho. Marisa Galbiati está voltando também na nossa denominação, depois de um tempo longe. Marisa Galbiati. A Rafaela Moreira Balzanello. Rosa Maria Lande Binda, que não pôde estar conosco hoje. Ela tinha uma consulta para fazer no dia de amanhã numa cidade um pouco distante daqui e precisou se ausentar no dia de hoje. A Silvia da Conceição Gonçalves, Sueli Soares Batista e a Tereza Cristina dos Santos. Quero dizer em nome do conselho da nossa igreja, em nome da nossa igreja, a satisfação de receber vocês na nossa comunidade, vocês que já vêm discipulados de outras igrejas, vocês que já passaram pela experiência do batismo, já serviram em ministérios de outras igrejas e que agora têm a oportunidade de se juntar a nós e fazer parte desse ministério. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de servir junto com vocês aqui nessa comunidade e quero fazer a pergunta para vocês responderem. Vocês reconhecem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida de vocês? E vocês reconhecem que essa comunidade é um instrumento de Deus para abençoar a sua vida e a sua família? Vocês se submetem
a disciplina dessa igreja, a orientação dessa igreja e a constituição dessa igreja para pastorear e cuidar de sua vida? Então, com muito prazer, vocês também sejam bem-vindos à nossa igreja. Ficamos muito satisfeitos de poder recebê-los e cuidar da sua família aqui nesse lugar. Agora, nós queremos fazer algo importante aqui com vocês. Nós queremos mostrar a nossa alegria de receber vocês, a nossa alegria de receber vocês. Eu acho que dá pra gente amontoar um pouquinho. Vem mais um pouquinho mais pra cá, vocês estão na frente. Os que estão na frente só. Isso, vamos ficar só os que estão na frente. Vai mais pra lá. Isso, para ficar bem bonita a foto. Que nós vamos fazer uma foto agora, bem bonita. A gente está preparado para isso, né? Deixa eu ver se tá todo mundo preparado para a foto. Tá todo mundo preparado para a foto aqui na frente, tá certo? Os meninos aí. Os últimos detalhes para a nossa foto. E nós queremos fazer uma foto bem caprichada com vocês, mostrando a alegria, a satisfação e a igreja que nós queremos aqui viver e experimentar. É uma comunidade que celebra, que se alegra, que se realiza em poder servir ao Senhor Jesus juntamente com vocês aqui nesse lugar. Então, eu não sei se aqui também está pronto para foto, está tudo certo. Eu acho que todos nós estamos prontos para fotos. Então eu queria pedir perguntar à igreja, vocês se comprometem em receber todos esses irmãos com carinho e alegria em nome do Senhor Jesus? Vocês se comprometem em ser uma bênção para a vida deles e para a família deles? Então, se vocês se comprometem, fiquem em pé e mostrem para eles como vocês querem recebê-los com muita alegria, também com uma salva de palmas. Nada poderá parar onde ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Podem se cumprimentar. Você que tem família aqui à frente, pode vir cumprimentar. Pode cumprimentar seu familiar. Vocês podem descer, cumprimentar os familiares de vocês. Pode vir, pessoal, pode sair do seu lugar. Pode cumprimentar sua família. É um tempo de celebração, é tempo de festa para todos nós. O conselho da igreja vai estar aqui cumprimentando vocês. Grande prazer recebê-los. Nós somos seu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. A chama da tua paixão. Um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar
te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Você pode aplaudir alto ao Senhor. Aleluia. Amém. Agora os pais que vão apresentar os seus filhos ao batismo podem ir lá ao salão social. Os pais com seus filhos ao batismo podem ir ao salão social. Isso. Olha que festa bonita. Vão voltando para os seus lugares. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Continue em pé. Vamos continuar adorando. Vamos... Vamos continuar em pé adorando ao Senhor. Os pais que vão apresentar os filhos ao batismo podem ir ao salão social. Se você puder continuar em pé, nós vamos celebrar o Senhor com essa canção. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.
Amém. Você pode se assentar um minutinho, que nós vamos agora apresentar nossas crianças ao batismo. E eu começo a convidar para vir aqui à frente, trazido pelos seus pais, o Alexandre Vedovati Tristão. O batismo infantil é uma prática que nós realizamos. E a partir de hoje, essas crianças que serão batizadas, elas poderão cear conosco. Os pais ministrarão todo o primeiro domingo do mês os elementos, o pão e o cálice para os nossos pequeninos. Então, Alexandre Vedovati Cristão, trazido pelos seus pais. Outra criança que será batizada aqui essa noite é a Ana Elisa Gomes dos Santos. Anne Caroline Chagas. E um casal de filhos que será trazido pelos seus pais, o Davi Lombardi Tavares e a Lara Lombardi Tavares. O Gustavo Marques Milani e o João Francisco Marques Milani, também trazido pelos seus pais. Também o Isaac Hernandes Olímpio será batizado essa noite. A Isadora Calegari, trazida pelos seus pais. Todas essas crianças recebem um certificado de batismo, como também os nossos irmãos que batizaram e professaram a fé hoje à noite aqui. A Maria Beatriz de Souza Leite Bonfaim. Convidamos também a Maria Vitória Bueno Alves, trazida pelos seus pais. O Mateus Almeida Reis. E o Murilo Margonar e o Tiago Margonar Filho, também trazido pelos seus pais. Amém. Como ficou bonito aqui na frente de novo, olha. Que maravilha poder fazer isso com vocês aqui. O que nós estamos fazendo aqui, como nós já instruímos, não é um batismo para remissão de pecados, mas esse batismo é para inserir no corpo de Cristo. Pais, mães, preste atenção. O que vocês estão fazendo é assumindo um compromisso diante de Deus e diante dos homens, que vocês estão se responsabilizando pela vida desse pequeno e dessa pequena, para que eles possam crescer no caminho do Senhor Jesus. A igreja, ela oferece uma formação complementar. Quem oferece a formação elementar são os pais. É vocês que estão responsabilizados de ler a Bíblia com eles, de orar com eles, de contar histórias da Bíblia com eles, de caminhar na fé com eles. A Bíblia Sagrada diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é o caminho, mas é andar junto. Então o batismo do seu filho não é para entregá-lo a Deus. O batismo do seu filho é para inserir na igreja. Nós, como igreja, cuidaremos também. Ajudaremos e cooperaremos com vocês. Mas o batismo do filho de vocês é o compromisso de vocês serem os tutores espirituais deles, até o dia de eles professarem a sua fé, como foi feito aqui agora há pouco com os nossos irmãos e irmãs. Então o compromisso que vocês estão fazendo é de educar essa criança no caminho que deve andar. A partir de domingo que vem, quando eles forem tomar a ceia, vocês tomarão pão e colocarão na boca deles, pegarão cálice e ministrarão na boca deles, porque eles serão ministrados por vocês até que eles cresçam e façam isso sozinhos. Essa é a pedagogia do reino de Deus, para mostrar que os nossos filhos são herança e que nós devemos aprender a instruí-los no caminho do Senhor. Então, pais, a pergunta que eu faço a vocês aqui essa noite: vocês se comprometem em educar o seu filho e a sua filha no caminho do Senhor? Vocês comprometem em instruir essa criança para que ela, na idade da maturidade, reconheça Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Vocês se comprometem com a igreja a buscar ao Senhor com seus filhos e pelos seus filhos? Se comprometem a ler a Bíblia com eles, orar com eles e abençoá-los para que sejam jovens, adolescentes que vivam a palavra do Senhor?
Esse é o compromisso de vocês com Deus para abençoar essas crianças e para honrar o Senhor através dos filhos de vocês. Amém. Vem um pouquinho mais para frente para mim e vire de frente com a igreja agora, por favor. Alexandre, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Annelise, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anne Caroline, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lara, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Francisco, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gustavo, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaac, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago Filho, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Murilo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Vitória, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Beatriz, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isadora, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que privilégio esse. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos pequeninos e orar para que os pais tenham sabedoria. Feche seus olhos, estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este ato tão bonito, tão sublime, tão especial, Pai. Principalmente na tua presença, porque a tua palavra diz que das crianças é o reino dos céus, ó Pai. E por isso nós a recebemos no seio da sua igreja, ó Pai, com alegria no nosso coração e te bendizendo o nome. E rogamos que teu Santo Espírito, Senhor, abençoe essas crianças para que elas cresçam no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor e sob a unção do teu Santo Espírito. Abençoe seus pais, ó Deus, dando sabedoria e que teu Santo Espírito repouse sobre eles, para que eles também tenham do Senhor o discernimento para prepará-los para servi-lo, ó Deus. Abençoe-os, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Quero aproveitar vocês aqui à frente para ficar bonito, chamar as crianças de 3 a 8 anos, os nossos facilitadores que venham aqui. Ainda tem mais um pouquinho de tempo para a gente poder ministrar as nossas crianças que estão aqui. Crianças de 3 a 8 anos, nossas facilitadoras estão indo aqui. Vamos aproveitar todo mundo aqui na frente. Quem já tem 3 a 8 anos já pode ficar junto aqui. Isso, pode vir aqui à frente. E nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Quando as crianças saírem pelo corredor, nós vamos vir à frente devolver dízimos e ofertas aqui no gasofilácio à frente. Então, você... Oi, tudo bem? Você que está aí sentado, você pode vir à frente devolver dízimos e ofertas. Essa é uma prática entre os membros da igreja. Se você está aqui conosco visitando, não fique constrangido. Mas se quiser participar também, será muito bem-vindo, tá bom? Então, depois que as crianças saírem e nós começarmos o cântico, você pode vir à frente devolver seu dízimo e sua oferta. Tudo certo aí, criança? Olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa poder pensar que isso aqui não é futuro da igreja, isso aqui é presente, não é? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor pelos nossos presentes aqui, pelos nossos filhos com a salva de palmas, e nós vamos louvar ao Senhor com essa canção, e vamos adorar ao Senhor Jesus e devolver nossos dízimos e ofertas. Crianças, podem ir, Deus abençoe, pais, Deus abençoe, vamos adorar o Senhor. For a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser as plantas dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser as plantas dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado,
abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia. Damos graças, Senhor. Eu só queria que a gente cantasse mais uma vez, né? Pela direita, pela esquerda, minha frente para trás. Eu acho que tá bom, tá bonito hoje pra gente poder fazer uma coreografia mais bonita para Jesus aqui. Eu acho que você pode fazer melhor do que você fez aqui. Porque quando o Corinthians vai jogar, quando o Santos vai jogar, você faz bem melhor do que isso. Eu lembro quando eu ia na torcida do Corinthians, a gente ficava que nem um doido para um lado e pro outro. Poró, pó, 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 pó. Pro Corinthians. E no final perdia, saía todo mundo brigando, xingando, né? Hoje nós estamos celebrando aquele que já venceu, que já reina para todo sempre. Ele não vai perder essa batalha. Então acho que a gente pode fazer melhor para Jesus aqui. Vamos lá? Pela direita, pela esquerda, vocês me ajudam aqui? Vamos lá. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia. Como é bom ter essa alegria, amém? Aleluia. Essa alegria seja constante no seu coração, na sua vida. Que a sua alma possa cantar por todo sempre ao Senhor. Com essa mesma alegria, com essa mesma vontade. Declarar que Ele é o Senhor da sua vida, o seu Rei, o seu Salvador. Aleluia. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for ou que está diante de mim, eu cantarei até o Minha alma canta
assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. A nossa alma cantará ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome Aleluia. Você pode se assentar, por favor? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós meditarmos brevemente nesse momento. Já foi um dia de festa, nosso tempo de celebração foi quase todo consumido em batismo. Isso é um privilégio, mas a gente não pode sair daqui sem ter um tempo de ouvir a palavra do Senhor. Temos cadeiras aqui à frente, vocês que estão em pé ao fundo, tem mais cadeiras aqui à frente disponíveis. Aí vão acender a luz, aí fica mais fácil você identificar uma cadeira, não precisa ficar em pé. Agora nós temos cadeiras, as crianças saíram, nossos monitores também, então nós temos espaço à vontade para a gente poder ter um tempo de ministração da palavra aqui. Isaías, capítulo de número 6, queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para meditarmos juntos, para que a gente possa encontrar mais algumas características de uma igreja viva que podem sustentar uma visão do ministério que o Senhor tem nos dado aqui nessa cidade, através também dessa comunidade. Estamos trabalhando e hoje encerrando a série de mensagens Igreja Viva, Viva a Igreja. Eu tenho certeza que você tem experimentado coisas maravilhosas, o que significa ser comunidade de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o que sustenta uma visão. E hoje o tema é visões de uma igreja viva. Que tipos de visões a igreja tem que ter? Que tipo de visão a igreja tem que se orientar para que ela seja viva e não perca o seu propósito de existência? Isaías capítulo de número 6, versículo 1, é a leitura que eu passo a fazer com vocês a partir de agora. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Se você quiser passear comigo aqui pelo telão, você pode ficar à vontade se você não trouxe a sua Bíblia, tá? Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você notar nas Escrituras, existem textos que obviamente já mostram onde está a sua ênfase, onde está a sua marca, onde está o seu destaque.
Se a gente tomar por base esse texto que acabamos de ler, você vai ver que a palavra ver é uma palavra que vai aparecer repetidamente. Ele viu o Senhor, ele ficou com medo de ter visto o Senhor, os seus olhos contemplaram o rei, ou seja, a ênfase desse texto recai justamente na visão. E se a gente não quer se desviar do que o texto está querendo nos comunicar, basta a gente falar essa noite sobre visão e ficaremos centrados na vida de Isaías e no que aconteceu na vida desse homem, para que ele pudesse sustentar não somente a sua fé, mas também a sua missão como profeta. Isaías aqui é um símbolo, é uma alegoria da igreja, porque a igreja também foi enviada, a igreja também foi comissionada, a igreja também tem um alvo, um objetivo, um propósito, assim como o próprio Isaías recebeu como um comissionamento vindo do próprio Senhor. Mas a verdade é que os problemas de visão podem afetar a nossa missão. Se você notar o versículo 1, o texto vai ser muito drástico ao dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da perda, no ano da tragédia, no ano do sofrimento, no ano em que as coisas saíram do lugar, no ano em que as coisas não ficaram ao meu contento, no ano em que eu tive que experimentar um grande desafio, uma grande luta, foi nesse ano que eu vi o Senhor. Ou seja, dá a entender que esse profeta até então era um profeta que estava tímido, era um profeta acovardado, era um profeta que não estava cumprindo o seu propósito na face da terra. Era um profeta que ainda não havia se levantado com a autoridade dada pelo Espírito Santo. Sim, porque nós estamos no capítulo 6. Até o capítulo 6, o Isaías já tinha entregue profecias. Até o capítulo 6, as profecias de Isaías eram praticamente assim: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Ele começa a questionar o comportamento de Israel e dar palavras muito duras àquele povo. Mas no capítulo 6, depois de alguns anos de ministério, talvez um ministério tímido, tacanho, talvez um ministério sem muita eficiência, depois de um bom tempo ele tem uma experiência com o Senhor. Depois de um bom tempo ele vê o Senhor. Esse é o meu medo. O meu medo é, depois de algum tempo de ministério, eu olhar e dizer: puxa, agora que eu vi o Senhor. O meu medo é chegar num momento da minha vida e dizer: agora eu enxerguei o Senhor. O meu medo é chegar um tempo de ministério em comunidade e depois de um tempo a gente dizer: agora nós vimos o Senhor. E geralmente depois de uma tragédia, de uma luta ou de um sofrimento. Não é necessário que isso chegue a você. Não é necessário que isso chegue a mim. Não é necessário que isso chegue à nossa comunidade. Porque nós temos a condição, nós temos a capacidade de enxergar o Senhor antes de que tragédias venham nos abater. A enxergar o Senhor antes que Ele precise nos chamar a atenção. Porque a verdade é a seguinte, e eu entendo isso muito claramente a partir desse texto: quando eu não estou vendo o Senhor no meu ministério, quando eu não estou vendo o Senhor na minha comunidade, é provável que Ele faça alguma coisa para me chamar a atenção. Vou repetir para você entender. Quando eu não estou vendo o Senhor na minha vida, quando eu não estou vendo o Senhor no meu ministério, quando a minha igreja não está vendo o Senhor Jesus, é provável que Ele faça alguma coisa para chamar a minha atenção e para voltar os meus olhos a Ele, para que eu consiga novamente enxergá-lo. Isaías perde o único referencial. Uzias era um grande rei, um bom rei, um rei familiar, um rei íntegro e correto, onde Isaías colocava suas esperanças. Perdendo as suas esperanças terrenas, ele volta os seus olhos para os céus. Perdendo as suas confianças humanas, ele consegue enxergar o Senhor assentado num alto e sublime trono. Queridos irmãos e irmãs, quantas coisas na nossa vida, quantas coisas às vezes em nossa própria igreja, estão nos impedindo de ver o Senhor. Às vezes estamos ofuscados demais com as luzes, às vezes ofuscados demais com o programa, às vezes ofuscados demais com as experiências particulares, e esquecemos de ver a experiência, de ter a experiência do trono, a experiência de enxergar Deus, o Senhor da igreja. Quantas vezes nós temos a experiência de ver homens, de ver atuações, de ver eventos, e não temos a experiência de ver o Deus da igreja, o Senhor da igreja e o noivo da igreja. Por isso, muitas vezes, e pode ser que isso esteja acontecendo exatamente conosco, nessa comunidade, nós possamos estar tomados de problemas de visão, porque não estamos conseguindo enxergar verdadeiramente qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão.
Talvez ainda não tenhamos cumprido cabalmente aquilo que o Senhor tinha intencionado ao nos plantar nessa cidade. Porque eu tenho dito e reitero isso com vocês, nós não estamos em Sertanópolis por um acaso. Nós não estamos na rua Domingos Gonçalves de Paula Filho por um acaso. Há um propósito de estarmos situados aqui. Deus fixou os nossos pés nesse lugar para cumprirmos uma missão. E se não estivermos dispostos a cumprir uma missão, é provável que em breve Ele venha nos chamar a atenção. É provável que em breve Ele venha nos chacoalhar poderosamente para que os nossos olhos voltem de novo a Ele. Para que a gente não perca o foco em meio às coisas inúteis, em meio a coisas levianas, em meio às coisas banais, em meio às coisas triviais que não têm eficiência para o reino. Sim, porque nós podemos estar envolvidos com muitas coisas, podemos estar envolvidos com muitas coisas que chamamos de Deus, mas que não tem nada a ver com Ele. Pode ser que nós nos acostumamos a uma religiosidade que simplesmente nos insere numa tradição religiosa. Pode ser que nós nos acostumamos com uma religiosidade que nos insere num rito religioso. Nós aprendemos a liturgia, nós aprendemos o beabá da fé, mas infelizmente ainda não tivemos uma visão poderosa do trono, do reino, da glória de Deus, que nos coloca diretamente em missão, que nos coloca diretamente como agentes de transformação da cidade, agentes de transformação da família, agentes de transformação no trabalho. Talvez nós estejamos desesperadamente esperando por uma visão do trono de Deus. E é isso que nós precisamos. É isso que nós ansiamos aqui nesse lugar, essa noite. Quais são os principais problemas que afetam a visão? Quais são os principais problemas que afetam a visão de uma comunidade? Que afetam o propósito e o serviço e a missão que nós temos no reino de Deus? Bom, aqui eu queria chamar a sua atenção, porque eu não sou oftalmologista e nem tenho formação nessa área, mas eu fui fazendo uma pesquisa sobre os principais problemas que afetam a visão do ser humano. E descobri algumas delas e eu queria apenas te destacar algumas delas aqui, não todas, porque nós não temos tempo para isso. Um tipo de problema de visão muito comum é o problema de miopia. A miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Temos pessoas aqui essa noite que sabem o que é isso. A miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Ela precisa se aproximar para conseguir ver corretamente. Um outro problema de visão é a hipermetropia. Já a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. Então a pessoa ela precisa colocar as coisas geralmente bem longe. O braço fica curto, a mão parece que não atende mais a distância necessária para ler o jornal. Então essa é a hipermetropia. Também temos o astigmatismo, que é onde a imagem fica desfocada, fica turva, fica embaçada. E geralmente as bordas elas começam a desfocar e perder a nitidez. Esse é o astigmatismo. Nós temos também o estrabismo, que é uma visão dupla, onde ela começa a ficar confusa, parece que ela fica meio diferente, começa a dar dor de cabeça, incômodo, porque é uma visão duplicada. E nós temos também a cegueira, que já é aí a incapacidade total de enxergar e de ver as realidades. Pessoas com esse tipo de problema, elas têm dificuldade de ter uma boa qualidade de vida, sim ou não? Pessoas com esse tipo de problema de visão, elas têm alguns limites naturais. Elas não podem, algumas delas, por exemplo, tirar carteira de motorista. Outras delas não podem passar num serviço militar. Outras não podem atender a um concurso público. Dependendo da situação e dos problemas de visão, as pessoas elas começam a conviver com limitações e até mesmo com uma baixa qualidade de vida. Ou seja, não podem mais fazer o que querem, não podem ser o que desejam, não podem estar aonde queriam, elas começam a ficar limitadas a algumas situações. Agora, interessante que esses problemas de visão também estão relacionados à igreja. Também estão relacionados à igreja. Porque a igreja também sofre o mesmo risco. Como comunidade de Jesus na face da terra, a gente também pode ter um problema de visão. Podemos ser uma igreja com miopia. Podemos ser uma igreja com dificuldade de ver longe. Às vezes a nossa visão é muito tacanha. Às vezes uma visão muito restritiva.
muito pequena, que não se abre para o impossível, que não enxerga grandes coisas, que não consegue enxergar coisas maiores e grandiosas de Deus na nossa vida. Às vezes, como indivíduo ou como igreja, estamos tomados de miopia espiritual, onde só enxergamos realidades presentes, palpáveis, a curtas distâncias, não sonhamos, não idealizamos, não avançamos para frente. Podemos ser também uma igreja com hipermetropia, que já é uma igreja que precisa, ela não consegue ver a realidade que está perto. Ela só vê as coisas fora de si. Ela só vê os problemas para distante de si. Ela só aponta para o outro lado. Ela nunca se enxerga, ela nunca se vê, ela nunca se identifica. Ela não consegue ver a realidade que está perto dela. Ela não vê o irmão que sofre, ela não vê a mulher que chora, ela não vê o filho que está drogado. Ela não consegue ver o que está do lado dela. Ela só consegue enxergar a distância. Pode ser que nós também sejamos uma igreja com problemas de astigmatismo, uma visão desfocada do Evangelho, uma visão, por exemplo, do Evangelho da prosperidade, onde você vai numa igreja e onde o pastor simplesmente expolia o seu bolso, dizendo: traga 100 que você receberá 200. Se você não tem dinheiro, venda o seu carro e traga semana que vem. Esse não é o Evangelho de Jesus. Essa não é a palavra que Deus nos deixou para pregar. A salvação vem através de Jesus Cristo e não através do Evangelho da prosperidade, irmãos. Então, uma visão desfocada do Evangelho, uma visão desfocada das verdades de Cristo, podem afetar inclusive a nossa missão. Talvez sejamos a igreja estrábica, com dupla visão, vivendo confusões e contendas. Não, eu gosto de hino na igreja. Não, eu gosto de corinho. Não, eu gosto de canto congregacional. Não, eu gosto de canto gregoriano. Não, eu gosto de música clássica. Não, eu gosto de música popular. E a igreja começa a viver nesse tipo estrábico de ser, onde ela tem uma confusão constante, duas visões. Eu sempre digo que visão mais visão não é duas visões. Visão mais visão é divisão. Visão mais visão é divisão. E às vezes nós podemos ser uma igreja estrábica. Ou podemos ser uma igreja cega, que aí não vê nada sobre si. Ela não tem condição de enxergar sobre si. Ela não enxerga a sua realidade. Ela não vê o seu estado. Ela não se autoavalia. E, por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada uma igreja cega de si própria, chamada Laodiceia. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 17. Essa igreja está dizendo: nós estamos ricos, abastados, não temos ausência de nada, estamos satisfeitos. E Jesus olha para essa igreja e diz assim: vocês nem sabem que vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês estão cegos e vocês estão nus. Uma igreja que tem uma autoimagem distorcida de si mesmo, dizendo que eles estavam abastados, que eles já tinham todo o suprimento. Jesus diz para eles e diz assim: vocês estão cegos. Pode ser, irmãos, que possamos ser uma comunidade que viva as dificuldades de visão, quando a nossa visão não está alinhada no propósito da missão que Deus nos conferiu, para fazermos realizar-se, para fazermos cumprir-se aqui nessa terra. E para nós evitarmos esses deslizes, para nós evitarmos essa enfermidade dos olhos espirituais, para evitarmos a enfermidade da alma da igreja, a gente precisa tomar um medicamento, a gente precisa fazer um tratamento, e esse tratamento passa por Isaías 6. E esse tratamento, ele tem 3 doses. A primeira dose é a visão de Deus. Se queremos ser uma igreja que não seja estrábica, que não seja cega, que não seja míope, se nós queremos uma igreja que seja saudável e que cumpra a sua missão, e que seja uma comunidade calorosa, relevante nessa cidade, a gente precisa ser uma comunidade que vê Deus. O versículo 1 diz: eu vi o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Ou seja, quando eu me aproprio de uma visão do trono, eu coloco fixos os meus olhos nele, eu entendo que não são as coisas ao redor, não são as coisas laterais que vão tirar o meu centro, que vão tirar a minha visão do trono e do reino de Deus. Queridos irmãos, sabe qual é o nosso maior problema como igreja hoje? É que a gente aprendeu a olhar demais para o homem e pouco para Jesus. Nós aprendemos a olhar demais para os homens e pouco para Jesus. Quantas pessoas aqui essa noite não estão frustradas e decepcionadas com a igreja?
Eu vou usar um termo aqui para você, e você é bem-vindo aqui essa noite se você está frustrado com a igreja, porque nós também estamos frustrados com a instituição, nós também estamos frustrados com a condição que a igreja evangélica no Brasil tem assumido, nós também estamos preocupados como a igreja tem se comportado nesse mundo, entrincheirada em doutrinas que às vezes são vazias e inúteis, igreja que está trancafiada às vezes no seu mundinho, fechada para si mesmo. Nós estamos com problemas, sim, é verdade. Por isso você é bem-vindo aqui se você é um desigrejado. Desigrejado é uma pessoa que deixou de acreditar na igreja. Ele até crê em Jesus, ele até gosta de Jesus, mas ele deixou de acreditar na igreja, em virtude de uma decepção com um líder eclesiástico, ou com pessoas que representavam a igreja que ele frequentava. Não sei se você já percebeu, mas a maioria das pessoas que nós vamos falar sobre a igreja, elas têm resistências da igreja. E a resistência que elas têm da igreja, para essas pessoas, são resistências que nós não deveríamos promover para elas. Não sei se você já percebeu, que a maioria das pessoas com quem falamos, está definitivamente amando, e Jesus não é um problema para eles. Mas quando fala igreja, eles falam, aí a conversa vai ficar para uma próxima. Ninguém questiona Jesus, ninguém é contra Jesus, ninguém fica revoltado com Jesus. Mas quando a gente fala igreja, as pessoas elas arrepiam, as pessoas têm medo, elas ficam desconfortáveis. Por quê? Porque são hoje fruto dessa geração de pessoas que estão se decepcionando com a instituição. Quero dizer para você aqui essa noite, aprenda a olhar para Jesus. Aprenda a olhar para Jesus. É Ele que precisa ser o centro da igreja. O centro da igreja não é o pastor. O centro da igreja não é o ministério de louvor. O centro da igreja não são as atividades e os programas. O centro da igreja não é só a arrecadação financeira. O centro da igreja tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o noivo, é Ele quem devemos olhar, é Ele quem devemos ver, é para Ele o autor e consumador da nossa fé que o nosso coração deve estar direcionado. Portanto, a maioria das nossas decepções se localizam em não olhar para Jesus, mas olhar para as estruturas, em não olhar para Jesus, mas olhar para os homens, em não olhar para Jesus, mas olhar para as tradições. Por isso eu quero convidar você aqui essa noite, você que está muito bem situado em uma igreja, ou você que está decepcionado com ela, quero convidar você essa noite a olhar para Jesus, porque se você quer fazer parte de uma comunidade que anda bem e que não sofre com problemas de visão, a gente precisa aprender a olhar para Jesus. Aprenda a olhar para o Senhor. Igreja de Sertanópolis, IPI de Sertanópolis, a minha palavra é com vocês que são membros dessa igreja. Nunca idolatre um homem. Nunca digam que um homem fez, ou que um homem realizou. A Bíblia Sagrada diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com homens. Portanto, coloque os seus olhos para Jesus. Se Deus está fazendo alguma coisa em nossa comunidade, glória ao nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, o louvor e a glória hoje e eternamente. Se Deus nos trouxe hoje 79 novos membros, não é porque um homem está à frente, mas porque o Espírito Santo tem atuado em nosso meio e a glória e a honra é o nome do Senhor Jesus. Se alguma coisa tem acontecido em nossa comunidade, se as pessoas têm falado alguma coisa de nossa comunidade bem nessa cidade, é porque Jesus tem sido o centro da nossa adoração nesse lugar. E não vamos deixar o nosso coração se desviar. Não vamos deixar o nosso propósito se perder. Jesus é o centro e nós vamos olhar para Ele. Porque quando uma igreja deixa de olhar para Jesus, ela perde o seu lugar como igreja do Senhor Jesus. Como eu sei disso? Apocalipse 1. João está isolado na ilha de Pátimos. E de repente ele ouve uma voz falando com ele. Ele se levanta e vira para ver com quem estava falando. E ele estava falando agora com Jesus Cristo ressuscitado. Sabe o que eu aprendo disso? Pode ser que às vezes nós como igreja estejamos de costas, com as costas viradas para aquele que é o dono da nossa adoração. Às vezes nós tomamos a decisão deliberada e voluntária de virar as nossas costas para aquele que merece o nosso olhar, a nossa adoração e a nossa gratidão. A gente precisa olhar para Ele. É Jesus quem conduz a história da igreja. É Jesus quem conduz a nossa vida. Não vamos perder o Senhor Jesus de vista. Por que estamos limitados? Olhando para homens. Por que estamos limitados? Enxergando estruturas humanas. Por que estamos impedidos de avançar? Porque estamos com uma visão meramente terrena. Nosso convite hoje é para olhar para o Senhor Jesus. É para enxergar
o Senhor Jesus. E você não sabe o que pode acontecer quando nós olhamos para Jesus. Deixe-me contar apenas uma ilustração para você entender isso aqui. Como para você entender que o que acontece na igreja não é feito de homem, é só feito do Espírito Santo. Um certo jovem recebeu a maior vocação ministerial da sua vida e aconteceu num dia nada normal. Num país do norte europeu, tomado pela neve grande parte do ano, uma certa vez, uma nevasca atingiu um vilarejo. E então o pastor ligou para o zelador da igreja e avisou: olha, nós não teremos condições de fazer o culto. E o zelador da igreja disse: tudo bem, eu vou trancar a igreja e nós não teremos o culto por causa da nevasca. E o zelador ficou ali tranquilo na sua casa, quentinho, quando de repente ele olha pela janela e vê uma família posicionada na frente da porta da igreja trancada. E aquela família tremendo de frio com 2 jovens pequeninos ali. E aquele zelador fala: vou esperar um pouco para ver se eles vão embora. E nada daquela família ir embora. Vou esperar mais um pouco e nada da família ir embora. De repente ele toma a iniciativa e diz: eu vou ter que abrir a igreja para eles. Mas quem vai pregar? O zelador não era pregador. Quem vai cantar? O zelador não era cantor. Ele abre a igreja, se posiciona na frente do púlpito, com apenas uma família dentro daquela comunidade. E ele começa o culto dizendo: prezados irmãos, sejam bem-vindos aqui essa noite. E faz todas as formalidades com uma família apenas. E de repente, ele canta um cântico desafinado e depois disso abre a Bíblia. E abre a Bíblia em Isaías 45, 22. E prega o sermão mais cruel que ele já pregou na sua história, que depois ele não pregou nunca mais. Um sermão que não tinha introdução, não tinha contexto, não tinha texto, não tinha estrutura homilética, não tinha nada. E o texto de Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Ele abriu esse texto e começou a dizer: vocês precisam olhar para Deus. Porque se vocês olharem para Deus, Ele vai olhar para vocês. E se vocês olharem para Deus e Ele olhar para vocês, vocês olharão para Deus e então Deus olhará para vocês. E se Deus olhar para vocês, vocês serão abençoados. Olhem para Deus, não esqueçam de olhar para Deus. E ele ficou repetidamente falando sobre isso e o sermão não desenvolvia. O que aconteceu naquela noite? Ele fechou a sua Bíblia, aquela família foi embora, ele fechou a igreja e foi para casa frustrado por ter feito aquele vexame diante daquela família. Anos depois, o maior pregador da história, chamado Charles Haddon Spurgeon, contou o seu testemunho, que na noite fria de uma nevasca, ele e a sua família apenas foram para uma igreja, e um pregador naquela igreja falou para ele olhar para o Senhor, e aquela noite ele decidiu olhar para Jesus, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Nós não sabemos o que pode acontecer quando nós decidimos olhar para o Senhor Jesus. Não olhe para a placa dessa igreja, não olhe para os pastores que estão assumindo esse ministério. Olhe para Jesus aqui nesse lugar e Ele fará grandes coisas na sua vida, em nossa vida e em nossa comunidade. Essa é a primeira dose. Espero que você esteja pronto para a segunda. A segunda dose que a gente precisa tomar para manter a nossa visão saudável é uma visão de si mesmo. Aquele homem acostumado no capítulo 5 a dizer: ai de vós, agora ele diz: ai de mim, ai de mim. Ou seja, quando a gente aprende a olhar para nós mesmos, nós tomamos um santo remédio contra a hipocrisia. A hipocrisia é o maior veneno que a religiosidade tem construído nas igrejas atuais. As pessoas estão cheias de sorrisos amarelos, estão cheias de ternos engomados, estão cheias de bíblias com muitas folhas, mas estão com vidas vazias. A hipocrisia, ela tem passado uma maquiagem, ela tem nos colocado numa camuflagem, tem invernizado os nossos corações para parecer algo bonito, quando na verdade está desagradável. A hipocrisia faz com que a gente seja sepulcro caiado, por fora embelezado, por fora com aparência de belo, mas por dentro numa podridão sem igual. Irmãos e irmãs, a visão de si mesmo nos ajuda a manter a sobriedade, para que a gente não fique hipócrita. Porque a hipocrisia, ela se baseia principalmente em olhar o cisco no olho do irmão e não ver a trave que impede, a barra de ferro ou a barra de madeira que nos impede de enxergar. A hipocrisia diz: você, ele, aquelezinho lá, e esquece de dizer eu tenho esse problema, eu também tenho essa dificuldade. Eu tenho dito aqui que nessa comunidade, nós somos uma comunidade de pessoas que estão em processo de restauração, em processo de recuperação.
É como se fosse uma clínica de recuperação. Você chega lá e tem pessoas com crise de abstinência. Você chega lá e tem pessoas com problemas emocionais em virtude da sua dependência química. Você chega lá e vê pessoas em um estado de miséria porque viveram muito tempo entregues às drogas. Essa é a realidade da nossa comunidade. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui está completamente sarado. Ninguém aqui já está perfeito. Porque a Bíblia Sagrada diz que perfeitos estaremos apenas no céu. Aqui nós somos uma comunidade de pessoas falhas. Aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Se você é perfeito, por favor, não entre aqui nesse lugar. Você vai estragar a nossa comunidade, que é composta de pessoas imperfeitas, que tem falhas como maridos, que tem falhas como esposas, que tem falhas como filhos, funcionários e patrões, que tem falhas como crentes, mas que não desistem de se arrepender, que não desistem de confessar as suas culpas e que não passam verniz no seu rosto e não têm o porquê se envergonhar de apresentar as suas dores e as suas falhas, porque sabem que foram lavados, remidos, tratados, cuidados, centrifugados, enxaguados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não temos o porquê nos envergonhar de falarmos que somos falhos, porque Jesus já nos salvou, Jesus já nos libertou, e hoje nós temos a possibilidade de caminhar como comunidade, de mãos dadas, sabendo, ai de mim, porque eu tenho lutas tão grandes quanto as suas. Ai de mim, porque isso que você vive, ou já vivi, ou já viverei na minha vida, ou viverei na minha vida, perdão. Essa é a verdade. Quando eu tenho uma visão de mim mesmo, eu tiro o farisaísmo, eu tomo um antídoto contra a hipocrisia e aprendo a enxergar quem eu sou. Irmãos, o que está faltando para nós hoje é um solilóquio. Solilóquio é quando a gente faz uma palavra com a gente mesmo na frente do espelho, sabe? Você olha para o espelho e fala, tá. Solilóquio, uma palavra com a gente mesmo, para a gente descobrir quem a gente é de novo, para a gente descobrir quem a gente é como igreja, para a gente não ficar passando um verniz, para a gente não ter essa camuflagem, para a gente manter a sobriedade e a saúde. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que Jesus não tem uma opinião ao seu respeito. Jesus, ele tem um diagnóstico, ele sabe quem você é. Não adianta passar verniz, não adianta mudar a realidade. Jesus não tem opinião sobre a igreja, ele tem diagnóstico. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Essa é a nossa palavra nesse lugar. Ninguém é perfeito, por isso nós não temos o direito de apontar o dedo para você, não temos o direito de te julgar, mas nós temos o dever de orar com você e dizer, seja bem-vindo, porque nós vamos chorar juntos, caminhar juntos, porque ai de mim também, que eu tenho visto o Senhor, eu também habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Pronto para a terceira dose, a última? E vamos a essa. E vamos encerrar aqui. A terceira dose. Primeira dose para manter a nossa visão saudável. Como igreja, ver Deus e não homens. Ver Deus e não as estruturas. Ver Deus e sustentar nossa visão nele apenas. Segundo, ver a mim mesmo, enxergar o meu coração e parar com a autocondenação e o autoengano, achando que eu sou perfeito e os outros são todos débeis e fracassados. E terceiro, a visão dos outros. Eu preciso aprender a enxergar os outros. Eu preciso ver o que acontece ao meu redor. Porque a igreja de Jesus não é uma igreja fechada em quatro paredes. A igreja de Jesus não é composta de pessoas que ficam alienadas do mundo. Não é pessoas que não sabem o que aconteceu na cidade. A igreja de Jesus é um conjunto de pessoas que está inteirado dos sofrimentos dos bairros mais carentes, que está inteirado dos dramas que acontecem na prefeitura, que está inteirado dos sofrimentos que afetam as famílias de Sertanópolis, que está inteirado da crise do comércio, que está inteirado do problema da drogadição, que está inteirado do problema da pedofilia. Uma igreja que está inteirada do problema do abandono, do problema dos idosos que estão em asilos e abandonados. É uma igreja que está inteirada dos problemas dos encarcerados. É uma igreja que está inteirada dos problemas das pessoas que estão separadas, dos viúvos, dos idosos. É uma igreja que não está no seu gueto, no seu bairro, levantando as suas mãos e vivendo uma espiritualidade que nos coloca no terceiro céu, mas que não nos planta com os pés na terra. Espiritualidade verdadeira, ela se pratica tanto no vertical como no horizontal, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O erro da igreja é pensar que nós às vezes somos espirituais e às vezes somos sociais. Não, irmãos, tudo é espiritual.
Tudo é espiritual. Quando eu estou entregando uma cesta básica, é espiritual. Quando eu estou pagando um medicamento para um amigo meu que precisa de um apoio nesse momento, é espiritual. Quando eu estou visitando uma família que está se separando e aconselhando, isso é espiritual. Quando eu estou dizimando, é espiritual. Quando eu estou orando, é espiritual. Quando eu estou abençoando crianças, ensinando crianças, é espiritual. Tudo na vida é espiritual e social, porque a gente não é a alma penada que vive no espiritual, e a gente não é corpo sem alma que vive apenas no terreno. Nós somos alma, espírito e corpo, ou seja, tudo em nós é ao mesmo tempo terreno e espiritual, e a gente precisa aprender a conviver com isso. Irmãos, eu quero convidar você a fazer parte dessa comunidade, e vocês, novos membros que entraram na nossa comunidade essa noite, a ser uma comunidade engajada em enxergar os outros, a ver essa cidade, a enxergar pessoas que precisam da salvação, que precisam de Jesus e que precisam conhecer o evangelho da graça e da misericórdia. Pessoas que estão perdidas nas suas culpas, pessoas que estão tomadas pelas suas decepções, pessoas que estão angustiadas pelos problemas que estão afetando. Nós temos o remédio, nós temos a esperança das nações, nós temos a cura para os povos. Jesus Cristo, portanto, o que está nos faltando não é informação. O que está nos faltando é a decisão de abrir essas paredes, de abrir essas portas e ver o que se passa com os outros. Irmãos, nós não podemos ser uma cultura alienada. Nós não podemos ser um gueto. Nós não podemos ser um lugar onde é apenas hospital. Ah, pastor, mas você disse que aqui é um hospital. Sim, esse lugar é um hospital. Aqui é lugar de doente. Mas se doente não está sendo tratado e não está melhorando, alguma coisa está errada. Imagina só, o Hospital São Lucas em Sertanópolis. Chega lá, o fulano foi internado com uma virose. O que aconteceu com ele 3 dias depois? Morreu. O fulano de tal foi internado com uma rinite alérgica violenta. O que aconteceu com ele 3 dias depois? Morreu. O outro foi internado com pedra nos rins. O que aconteceu com ele? Morreu. O outro foi internado com uma infecção urinária. O que aconteceu com ele? Morreu. Então tem alguma coisa errada com o hospital. O hospital é lugar de doente, mas o hospital não é lugar de matar pessoas. O hospital não é lugar de destruir pessoas. O hospital é lugar de tratar as pessoas, de melhorar as pessoas, de dar condições de vida e qualidade de vida, acrescentar vida às pessoas. Isso é igreja. É o hospital. Você vem como está, mas você não fica como está, porque aqui tem tratamento de Jesus, aqui tem essa pessoa do seu lado que se importa com você, aqui tem pessoas lá na frente que te abraçam e são muito mais que um sorriso no rosto, são pessoas que vão estar dispostas a abrir a sua casa para poder te aconselhar, te ajudar, são pessoas que estarão aqui posicionadas para ser instrumento de Deus na sua vida e na vida dos seus filhos. Nós queremos ser esse tipo de comunidade, irmãos, é esse o nosso projeto, é esse o nosso sonho, que a gente enxergue os outros e seja um grande hospital, aonde os feridos, os enfermos, estejam em pleno tratamento e estejam melhorando. Era drogado, mas agora está se libertando. Espancava a esposa, mas agora está se libertando. Brigava com o marido, era uma mulher mesquinha, era uma mulher rixosa, agora está se tornando uma mulher cada vez melhor. Era um jovem rebelde, está aprendendo a obedecer aos pais. Era um muquirana, agora está aprendendo a ser mais generoso. Aqui todos nós estamos aprendendo a ser. Nós não podemos ficar como estamos, mas podemos ser diferentes. Podemos melhorar. Por quê? Porque esse é o lugar onde Deus quer tratar o nosso coração e ministrar a nossa vida. Portanto, irmãos, nesse final aqui, eu só quero concluir com vocês para a gente encerrar. Nós somos chamados para ser uma contracultura e não uma subcultura. Sabe o que eu tenho visto as nossas igrejas no Brasil? A gente criou uma subcultura evangélica. A gente tem cântico, de autoestima para os evangélicos. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não fica assim não, baleadinha, não. Levanta a sua autoestima. Então a gente tem cântico de autoestima. A gente tem pregação motivacional. É só entrar no YouTube, tem um monte de pastor que não prega o evangelho, mas prega motivação. A gente tem muita coisa que acontece hoje nos pregadores eletrônicos que são mais administradores financeiros do que pregadores do evangelho da salvação. Então o que nós vemos hoje, nós criamos uma subcultura. A gente tem a cultura dos crentes, a cultura dos evangélicos, que não pode isso, não pode aquilo, não frequenta lá, não vai lá, não é aquilo, outro. Nós não fomos chamados para ser uma subcultura. Nós fomos chamados também não para ficar mundanizados e fazer tudo que o mundo faz e propagar os princípios de morte. Nós somos chamados para ser uma contracultura. Ou seja, o que a cultura prega que não bate com a palavra, nós vamos de encontro. O que a cultura diz que não passa pelos princípios do evangelho, nós nos levantamos para posicionar os valores do reino. Portanto,
quando está olhando para fora para os outros, a gente precisa aprender a ser uma contracultura e não uma subcultura. Porque a subcultura vai fazer assim: deixa-me fechar na igreja, deixa-me fechar no meu cantinho. Ah, como é bom ser igreja, como é bom ficar dentro das 4 paredes. A subcultura nos coloca dentro de 4 paredes. A subcultura faz churrasco para crente, célula para crente, confraternização para crente, música para crente, livro para crente. A subcultura faz tudo para crente, jantar para crente. Agora a contracultura, ela entra nesse mundo, ela abre o peito e diz: nós estamos aqui para servir a Jesus e ser bênção na vida de vocês. Irmãos, nós somos chamados para Sertanópolis, como igreja presbiteriana independente, para cumprirmos o propósito de sermos uma contracultura. Não somos uma subcultura que fica cantando corinhos no domingo à noite e que não vive o evangelho na segunda-feira pela manhã. Nós não somos uma subcultura que se reúne para fazer reuniões administrativas, para cuidar de como a igreja deve andar e como a igreja deve ficar financeiramente, e não viver o evangelho servindo ao Senhor Jesus nesse mundo cheio de desafios. Meu convite para você essa noite, seja você frequentador, ou seja você novo membro, ou seja você antigo membro, meu convite para você essa noite é tomar as 3 doses. Veja Deus, veja você, veja os outros. Assim nós seremos uma igreja viva, uma igreja que sustenta a missão pela qual Deus nos conferiu a responsabilidade de servirmos a Ele nesse mundo. Que Deus possa nos abençoar e que essa mensagem nos ajude a sermos propagadores do Evangelho de Jesus, com maior eficácia, corrigindo nossa distorção de visão, para que a gente não fique limitado a um Evangelho genérico, falso, mentiroso, e que não produz transformação e relevância na vida das pessoas que estão perto de nós. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Vou convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, mais uma vez, por favor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa noite. Foi tão bom, Pai, ficarmos aqui esse período, hoje um tempo maior, um tempo mais extenso, em virtude dessa festa do batismo. Mas acredito que foi, Pai, precioso, porque nós ouvimos da Tua palavra um chamado para cada um dos nossos corações, para a gente aprender a tomar, ó Deus, o remédio e fazer o tratamento, para que a gente não sofra como igreja de miopia, estrabismo, para que a gente não sofra, Deus, dessas enfermidades espirituais que nos impedem de fazer o melhor para o Senhor. Senhor, nos plante aqui nessa cidade com a missão e o propósito de abençoar Sertanópolis. Nos plante nessa cidade com a missão e o propósito de abençoar famílias. Nos faça uma comunidade terapêutica e uma comunidade acolhedora, mas uma comunidade que apresenta a graça de Jesus e a salvação através do Evangelho. E que as pessoas, ó Pai, que estão frustradas com igrejas, com denominações, com religiões, pessoas que estão frustradas com pessoas, elas sintam acolhidas aqui nesse lugar, porque aqui nesse lugar nós não pregamos homens, aqui nesse lugar nós não pregamos placas, aqui nesse lugar nós pregamos Jesus, o Senhor, e aqui nesse lugar nós dizemos que somos todos iguais. Ai de nós, não ai deles, ai de nós, porque todos nós estamos na mesma condição. Paizinho, eu quero Te agradecer por essa oportunidade de servir ao Senhor nesse lugar, de agradecer ao Senhor por essa oportunidade de receber tantos novos membros aqui para fazer parte desse exército que o Senhor está levantando nesse lugar. E quero agradecer, Pai, por cada pessoa que esteve aqui essa noite, que esse momento possa ter sido marcante para cada um dos nossos corações e que nós possamos ir essa semana e receber a bênção do Senhor em tudo que fizermos, olhando para Ti, olhando para nós e vendo as pessoas que estão ao nosso redor, para sermos instrumentos de bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, perdão pelo horário, nós extravasamos aqui hoje totalmente. Domingo que vem você vai ver aí o nosso horário normal, que é às 9h15 da noite, e a gente vai receber vocês com muita alegria, tá bom? Deus abençoe, hoje nós não iremos na porta, queremos que você saia e fique à vontade para cumprimentar quem está perto de você. Até domingo que vem, se Deus quiser, e não esqueça de entrar no site. Vamos cantar ao Senhor. Nada poderá parar, pois em Ti nós somos um. Tua cruz nos leva por onde for. Cristo Rei, o mundo Te conhecerá. Vamos espalhar Tua salvação.
fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Ate a chama da tua paixão, só como um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar.